Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Jobis e você está no Jobis PC, um canal que aborda a deficiência de uma perspectiva mais humanizada, mais emocional. Hoje o tema de hoje é a seguinte ideia. Fale sobre familiares que o tempo todo dizem para a pessoa com deficiência, pode deixar que eu faço para você. Tá, deixa eu explicar a ideia para quem não está familiarizado. Isso é bastante comum em pessoas com deficiência física, né? E aí entra visual e algumas outras também. Primeira coisa que acontece quando a gente chega no espaço é impressionante. As pessoas falam, senta. Depois, quando a gente tem a iniciativa de fazer alguma coisa, pode deixar que eu faço pra você. Tipo assim, a pessoa vai pegar um copo d'água, pode deixar que eu faço pra você. A pessoa vai, sei lá, dobrar uma roupa, pode deixar que eu faço isso pra você. Isso acontece em alguns momentos muito bizarros. Já aconteceu com várias pessoas, por exemplo, cegas, quando elas iam descer do ônibus, vinha uma, duas pessoas assim querendo colocá-las no colo para tirar elas do ônibus. E isso é muito estranho. Quando acontece na rua, fica aquilo de, meu Deus, sabe que coisa bizarra aconteceu comigo. Só que quando acontece na vida pessoal, é outra coisa, é na família, né? Intrafamiliar é muito ruim. Primeiro, do ponto de vista emocional, empobrece o vínculo, né? Fica parecendo assim que tu tá te relacionando o tempo todo com a deficiência, não com a pessoa. É uma coisa que às vezes a gente passa, é um dos desafios intrafamiliares, né? Às vezes a família destaca tanto a deficiência que não se relaciona muito com a gente enquanto indivíduo. Isso é bem delicado e bem sério e pode ser bem ruim para o amadurecimento e para a manutenção do vínculo familiar. Depois, a gente tem os malefícios biológicos dessa atitude. E aí eu vou pedir licença para vocês um pouquinho para falar de uma perspectiva neurológica. Nós temos dois sentidos panorâmicos. O sentido panorâmico principal que a gente possui é a visão. 80% das informações que a gente recebe entra pelos olhos. Então, quando você não tem o olho, você tem um déficit em relação às outras pessoas de 80%. Só que existe solução. Quando a gente não tem mais essa possibilidade, quer na tenra infância, quer na vida adulta, os neurônios fazem conexões, eles geram neurotransmissores, fazem conexões para a gente conseguir perceber de outras formas. Então não é que o ouvido de um cego seja melhor. A nossa acuidade auditiva é a mesma de uma pessoa que de repente enxergue. O que muda é que a gente vai ter uma atenção maior ao que ouve. Por quê? Porque a gente não vê. Então, quando a gente tem esse sentido panorâmico faltando, muda o modo como a gente aprende. Muitas pessoas, na hora de aprender, elas primeiro enxergam alguém fazendo e depois elas conseguem realizar a ação. Uma pessoa cega, ela não vai ver alguém fazendo. Mesmo que ela tenha baixa visão, é possível que ela não enxergue os detalhes. Então eu vou aprender experimentando. Eu preciso sempre partir do concreto, do experiencial. Então, se eu vou, por exemplo, beber um copo de água, eu preciso ter a experiência de aprender como é que eu vou fazer para saber se esse copo está cheio. Tá? Como é que eu vou fazer? Se toda vez que eu precisar de um copo de água, você colocar um copo de água na minha mão, então eu posso não saber me servir um copo de água por muito tempo. A gente tem nos meios de pessoas com deficiência visual vários casos de pessoas que são bem intelectualizadas, mas no tocante à vida prática, acabam ficando bem imaturas. Então, a gente, por exemplo, que de repente
tem até um nível superior, mas não sabe que alguns produtos têm validade. Não sabem de jeito nenhum, nem que precisem muito, sei lá, bater uma vitamina no liquidificador. Ah, mas não precisa fazer. Ué, não sabe o que vai acontecer, às vezes precisa, né? Às vezes mais pra frente a pessoa quer casar, a pessoa quer morar sozinha, a pessoa, não sei, não tem quem faça pra ela, não sei. E daí ela não tem muitos dados da vida comum que ela poderia ter, mas ela não tem porque a vida inteira alguém falou, pode deixar que eu faço pra você. O outro problema dessa atitude são as violências, são as deficiências acumuladas. É um conceito que eu já trouxe para cá, mas eu vou trazer de novo. É assim, ó. Só um pouquinho que eu tô com uma sessão anunciando aqui na orelha. Chega. Obrigada. Então, é assim, ó. Imagina que eu, pessoa com deficiência visual, eu passe a minha vida inteira sem ter acesso a aulas de educação física e a minha família pedindo para ficar bem sentadinha, para ficar bem quietinha, bem sentadinha, que eles fazem tudo para mim. Além de eu não saber, sei lá, lavar uma roupa, não sei, gente, sei lá, coisas. Eu vou ter a minha musculatura do meu corpo menos desenvolvida que uma pessoa que de repente teve oportunidade de fazer educação física, que correu, que pulou, que subiu, que desceu. A gente vê, por exemplo, algumas pessoas com deficiência visual que têm uma caminhada mais lenta que a dos demais. E isso não é legal, né? Então, a gente hoje pensa muito em desenvolvimento integral do ser. Como é que é esse conceito? Você tem uma pessoa que ela não enxerga bem. Entendi, ela não enxerga, mas e o resto? Vamos desenvolver esse resto? Vamos desenvolver essa parte intelectual que está preservada? Então vamos estimular esse cérebro. Tá, ela não enxerga, entendi, mas e o resto do corpo? Vamos estimular? Se ela não tiver um potencial de atleta, né? Nem todo mundo nasceu para ser atleta paralímpico, mas vamos estimular para ela ser capaz de correr, para ela ser capaz de andar depressa, para ela ser capaz de correr do ponto A ao ponto B, né? Vamos permitir que ela experimente, que ela seja capaz de fazer uma comida, que ela seja capaz de aprender, pelo menos a não ter medo de aprender. A gente nota muitos adultos com deficiência que foram criados o tempo todo com assistência familiar, que eles têm medo de aprender, não sabe riscar um fósforo, não sabe, sei lá, limpar uma pia depois que escova os dentes, que é uma coisa bem básica, né? Às vezes a gente escova os dentes e faz muita sujeira na hora de escovar os dentes. Por algum motivo, pinga pasta em cima da pia e a pessoa não aprendeu a ver como é que ficou essa pia, limpar essa pia depois, né? Porque a vida toda pode deixar que eu faço para você. Isso pode parecer que a gente está ajudando muito essa pessoa com deficiência, mas na verdade a gente está ampliando a deficiência dela, porque o tempo todo ela vai precisar de alguém que saia por aí pegando as pontas soltas do que ela deixou para trás. Porque ela tem deficiência? Não, porque ela não foi estimulada a ter o máximo de desenvolvimento integral que ela poderia ter. Então a gente às vezes tem pessoas com deficiência, por exemplo, meninas, que não sabem prender o cabelo. E assim, não é uma crítica, gente, mas assim, é uma coisa que se tu pensar, ela vai ter que lidar com isso depois. E tipo, você, sei lá, você ser uma pessoa adulta e não ter segurança para prender o cabelo é complicado. Isso aconteceu porque a vida toda tinha uma pessoa que ia lá e prendia o cabelo. Ah, tá, mas isso era um gesto de carinho entre a pessoa e a mãe e a avó. Ok, não tem problema. Mas daí a você não saber fazer para sempre, tipo assim, sempre vai alguém e faz para você. Aí tem outras meninas, por exemplo, que elas até sabem prender o cabelo, mas elas não sabem avaliar, sabe? Não sabem pegar uma roupa e falar, acho que isso aqui fica legal, porque a vida toda alguém pegava a roupa para essa pessoa e falava, você vai vestir isso aqui. E aí isso, de certo modo, limita ou prejudica um pouco o desenvolvimento integral dessa pessoa. Eu sei que não é a coisa mais legal da gente ouvir.
Eu sei que o ideal é dizer que todo mundo tem muito boa intenção, mas assim, eu só tô tentando dizer que pode deixar que eu faço para você. Se é uma coisa que acontece sempre sobre vários assuntos, vai prejudicar o desenvolvimento integral dessa pessoa com deficiência. Não vai ajudar. Quando a gente ouve falar sobre deficiência, as pessoas falam muito de limite. Ai, você tem limite. Eu gosto muito de pensar no horizonte, porque a linha do horizonte, você anda e a linha vai andando com você. O limite, você fica parado. Então eu penso muito que a gente, via de regra, tem potencial para ampliar o nosso horizonte, né? A deficiência, via de regra, de novo, ela é um fato isolado da nossa vida, um componente da nossa identidade. Mas a gente tem condições sim de conquistar a autonomia. E ter autonomia passa bastante por você ter oportunidade de realizar coisas. Se eu tiver o tempo todo alguém fazendo as coisas mais simples para mim, isso vai impactar na minha autonomia simplesmente porque eu não vou poder fazer. E aí eu não vou poder escolher se eu vou fazer ou não. Eu vou ter sempre que pensar em ter alguém para fazer para mim, né? E isso vai perpassar todos os aspectos da nossa vida. Orientação e mobilidade, higiene pessoal, vida afetiva. Por exemplo, a gente tem muitas pessoas com deficiência visual que com 30 anos só vão se o pai ou a mãe levar. E aí a questão não é só, você namoraria uma pessoa com deficiência visual, mas você namoraria uma pessoa com deficiência visual com a mãe dela perto? Eu não namoraria, desculpa. Não dá. Entende? Então, assim, conquistar esse know-how, esse saber fazer e ter a família como nossa aliada, não como uma barreira que a gente tem que superar, para que a gente depois não precise gastar muita energia para aprender a fazer coisas que a gente podia saber fazer desde a infância. Então fica essa orientação. Pode deixar que eu faço para você como modo de vida, dificilmente ajuda, além de empobrecer potencialmente o vínculo. Um abração.